Boa tarde. Como é que vocês estão? Seguinte, tô aqui, sou nutricionista, meu nome é Daniela Zanha. Tô aqui para falar um pouquinho sobre alimentação saudável com vocês. Boa tarde para quem tá entrando. Boa tarde, bom dia. Vou falar um pouquinho sobre alimentação saudável com vocês, a convite do pessoal da Hopu Yoga. E, na verdade, a ideia de comer uma alimentação saudável, quando a gente pensa em comida de verdade, né, comida saudável, a ideia é que a gente pense numa alimentação mais limpa possível. Então, quando a gente pensa em comer saudável, a ideia é que a gente coma tudo aquilo que vem da natureza, né? Então, a ideia é que a gente coma fruta, verduras, legumes, para quem come carnes, para quem come ovos, para quem come queijos, de repente, né? As castanhas, tudo aquilo que a gente pode otimizar da natureza, tudo aquilo que a gente pode consumir da natureza, seria maravilhoso para que a gente tivesse uma alimentação saudável, né? Eu vou abrir para vocês depois, no final, ou se vocês já quiserem escrevendo aqui, as dúvidas de vocês com relação à alimentação, tá? Eu vou colocar aqui depois o meu Instagram para vocês me seguirem lá, mas é só procurar por Daniela Zanha, vocês encontram o meu Instagram. Lá eu tenho feito bastante informações, né? Tô durante uns 30 dias aí passando informações para vocês através de lives também. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, tá? Mas, basicamente, quando a gente pensa em alimentação saudável, a ideia é que a gente coma dessa forma, né? E se a gente for parar para pensar, hoje a gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Um momento onde as pessoas acabam tendo uma rotina um pouco mais conturbada, né? Com esse momento de quarentena, com esse momento todo que a gente vem vivendo, e o quanto isso tem comprometido a nossa saúde, né? Não só pelo acesso à alimentação, né? Porque a gente tem tentado evitar ao máximo, né? Estar em ambientes ali que acaba aglomerando ou tendo pessoas, e acaba que os supermercados acabam sendo esses ambientes também, né? Mas a ideia é que a gente busque uma alimentação mais prática possível, mais simples possível, e eu acredito que com uma alimentação natural, nesse sentido de ser o mais limpo possível, né? Não sei se nem esse termo seria interessante, a gente coma comida de verdade. Travou aqui a live, tá aparecendo pra vocês? Apareceu? Manda um joinha pra mim se vocês estão me ouvindo direitinho. Que apareceu aqui uma mensaginha pra mim de que não estava indo. Mas enfim, eu trabalho muito com uma alimentação pensado na comida de verdade. A ideia é que a gente consiga fazer isso, organizando essa alimentação de forma mais simples possível. E eu costumo passar isso de uma forma bem simples, né, para os meus pacientes. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, a gente não tem só uma relação com a comida mesmo, a gente tem uma relação com ansiedade, com uma rotina um pouco mais conturbada, né, nesse sentido que eu falei, de você ter ali uma rotina mais difícil para quem está em casa, né, porque muitas vezes as crianças estão em casa também, ou você tem uma rotina do seu trabalho, então você está em home office, você tem essa relação com a sua rotina e ainda assim tá em casa. Então, a dica que eu sempre dou para os meus pacientes, principalmente nesse momento, é você evitar ter em casa aquilo que você sabe que você vai comer em excesso e que de repente não seja tão saudável. Então, por exemplo, tem muita gente que faz essa rotina, né, em casa, de se alimentar e tudo mais, e que está em casa, e muitas vezes acaba consumindo um excesso de açúcar, de corante, de conservante, por ser uma alimentação mais prática, né? Então a gente tende a ir naquilo, né, a buscar essa alimentação mais simples, só que dessa forma, buscando esses alimentos não saudáveis. Então o que eu aconselho vocês para esse momento? Fora essa questão da ansiedade, que acaba que a gente come um pouquinho mais, né? Acaba tendo essa relação com a alimentação em si, com o alimento. Minha ideia, né, minha sugestão para vocês é que vocês busquem alimentos saudáveis. Então, a ideia de ter em casa aqueles snackzinhos saudáveis é uma boa estratégia, porque a gente acaba ficando ali na frente do computador ou na rotina do dia a dia e acaba querendo comer alguma coisinha. E se isso é uma rotina que você percebe que você faz frequentemente por estar em casa, por estar na frente do computador, quantas pessoas trabalham na mesa da cozinha muitas vezes,
né? Então, a ideia de você estar ali naquele ambiente é você tentar ao máximo trazer o que é saudável para sua rotina. Então, eu sempre aconselho, de repente, você ter ali um potinho de castanhas, um potinho de amendoim, uma fruta já picada na geladeira, porque a gente tende a querer mastigar alguma coisa, até pela ansiedade, né? Então, se você percebe que você faz isso, esse tipo de estratégia de você buscar, né, ter alguma coisinha simples ali no dia a dia facilita muito a vida. Então, quando a gente pensa nesse momento todo que a gente está vivendo, a ideia é que a gente busque o mais simples e o mais saudável possível. Porque se a gente fica na rotina nossa da alimentação e a gente busca por aqueles alimentos que são mais práticos, na maioria das vezes você vai ter ali uma quantidade de corante, de conservante, de açúcar, e que isso não é interessante para a nossa saúde. Então, quando a gente pensa em comer saudável, né, em ter uma rotina saudável, a ideia é que você transfira isso para aqueles alimentos os mais saudáveis do dia a dia ali, que seriam as frutas, as castanhas, de repente até um chá, se você costuma tomar. Eu gosto bastante de recomendar essas opções de chás, porque vocês podem preparar, de repente, no começo do dia, né, no período da manhã, no momento que acorda, já preparar, de repente, um chá pela manhã e já deixar esse chá dentro da geladeira para você ir consumindo durante o dia. Muitas vezes, essa ansiedade que a gente tem com relação à alimentação, ela pode estar relacionada principalmente ao nosso estresse, né, a nossa vida corrida, a nossa ansiedade por tantas notícias que a gente vem recebendo ultimamente, mas a gente pode levar isso em consideração e trazer de alguma forma, colocar isso para a nossa rotina. Então os chás, eles acabam auxiliando nisso. 2 motivos de colocar chá que eu acho super interessante. O chá, você vai conseguir de repente preparar ele no período da manhã e de repente deixar na geladeira ou deixar numa garrafa que você consiga consumir, e você tem 2 vantagens com ele. Muitas vezes essa necessidade de comer que a gente tem, ela pode estar relacionada à sede. Então, se você se manter hidratado durante o dia, mesmo com um chá, né, o ideal seria com água, mas vamos colocar o chá aqui como uma estratégia, você diminui essa necessidade de comer o dia todo, né, que às vezes acaba sendo um problema muito grande pensando para esse momento, né, pensando nesse momento que a gente está vivendo. E um outro ponto legal é que quando a gente pensa em ansiedade, em estratégias para melhorar essa ansiedade, né, com relação à alimentação, você pode usar dos chás para fazer isso também. Então, por exemplo, de manhã você pode fazer meio litro de chá de camomila, de erva cidreira, né, que são chás que vão diminuir um pouco dessa ansiedade durante o dia e vão te deixar melhor, né? Ontem eu tava falando numa live lá no meu perfil sobre essa questão do consumo de sucos, né? Que a gente acaba consumindo durante o dia, e eu dei a dica de um chá que eu costumo fazer na minha casa, sempre assim. Então é uma estratégia legal, que eu fervo 2 tabletinhos, como chama? Eu uso gengibre, na verdade, né? Então eu uso 2 rodelinhas de gengibre, tablete, eu ia falar, mas 2 rodelinhas de gengibre, fervo na água essa rodelinha de gengibre, e aí eu uso ele como base para qualquer tipo de chá. Então eu uso esse gengibre fervido na água e eu deixo ele na geladeira. Então eu vou fazendo chás, eu vou preparando chás durante o dia com ele, e eu gosto de fazer o chá de maracujá. Eu não sei se vocês já fizeram, mas é uma boa estratégia também. Você pode comprar um maracujá fruta, e aí normalmente eu abro esse maracujá, eu tiro toda a polpa dele e coloco naquela forminha de gelo. Então eu coloco nessa forminha de gelo, deixo no freezer pro momento que eu preciso desse maracujá, eu tiro ele e coloco dentro dessa infusão, né, para fazer o chá. Ou então, se você de repente, né, não encontrou o maracujá em algum supermercado, você pode comprar aquelas polpas de fruta congelada, que é quadradinha, você pode dividir ela em 4, por exemplo, e utilizar também no chá. Ela é uma polpa que normalmente só tem a polpa da fruta, não tem açúcar, não tem corante, não tem conservante, então pode ser uma boa estratégia também. Então, quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo com relação à alimentação, a ideia de falar hoje aqui era justamente trazer esse tipo de dicas, né? Trazer essas dicas que podem otimizar a rotina de vocês, que pode otimizar essa lida com, né, a alimentação saudável.
não pensando só em emagrecimento. Eu acho que o emagrecimento ele é uma fatia, né, da nossa alimentação, uma fatia da nossa mudança de hábito. Eu acredito muito em você comer de forma saudável, e por isso que desde o começo, né, da live eu tenho falado sobre comer comida de verdade. Então eu acho que é uma estratégia excelente para quem quer fazer uma mudança de hábito, ou se você quer iniciar essa mudança de hábito, ou se de repente você tá aí, né, nós já temos há 3 meses, né, mais de 90 dias em casa, ou mais de 90 dias pelo menos em quarentena. Eu acredito que muitos de vocês devam estar nessa rotina. E o que acontece? Nesse tempo de 90 dias, pode ser que você tenha dado uma bagunçada na sua rotina alimentar, né? Que muitas vezes a gente ficando em casa, a gente acaba consumindo um pouco mais de alimentos industrializados, ou um delivery, ou um fast food, enfim. E o que isso, de repente, está comprometendo a sua qualidade de vida hoje. Então vamos pensar que em 90 dias, uma boa parte dessa alimentação, né, da grande maioria das pessoas, deu uma bagunçada. Eu falo isso porque os meus pacientes aqui, a gente conversa sobre isso, né? Eu tenho feito algumas consultas online também. A gente conversa sobre isso e o quanto o impacto dessa ansiedade, o impacto dessas informações, o impacto de você estar em casa, de você ter uma rotina, né? O quanto isso impactou nessa mudança de hábito, mesmo para pessoas que vinham já com uma alimentação saudável, que vinham já com hábitos diferentes e já estavam introduzindo o hábito alimentar saudável, quanto essa mudança de rotina nossa impactou na nossa saúde e o quanto de repente agora está sendo um momento de mudança, né? De voltar à rotina, de você se estruturar de novo. Então é legal que eu acredito muito nessa estratégia de mudar e ir mudando aos poucos, né? Então o que eu quis trazer aqui para vocês, né, a ideia de falar sobre esse conteúdo aqui nessa live de hoje, aqui para o pessoal da Hopu Yoga, foi justamente trazer esse tipo de estratégias que vocês podem usar ali para facilitar a rotina. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente não pode virar da água para o vinho, né? A gente não pode, a mudança de hábito ela não acontece da noite para o dia. A gente não decide fazer uma mudança alimentar e ela continua constantemente ali. Você vai introduzindo, eu falo que existem duas estratégias. Você mudar, né, 100%, então você mudar da água para o vinho, você reestruturar toda a sua alimentação e você mudar de verdade, definitivamente. Pouquíssimas pessoas conseguem manter esse ritmo, né, por muito tempo. Eu falo muito de uma alimentação sustentável, então se você decide mudar, muitas vezes você precisa estar muito empenhado para que essa mudança continue e ela seja contínua, né, na sua vida. E a outra mudança é você ir fazendo estruturações, né, e fazendo mudanças na sua rotina alimentar e incluindo alguns alimentos saudáveis e excluindo alguns da rotina, a ponto de você adquirir esse hábito. Porque o hábito, né, da mudança, o hábito saudável, a gente constrói com tempo, com dedicação, para todo o hábito, né, para toda a rotina. Vocês que eu acompanhei algumas lives aqui, né, da Hopu Yoga. E para meditação, para yoga, eu pratico yoga também, a gente precisa ter muita paciência, né? A gente precisa ter muita dedicação, né? Então, com a alimentação funciona dessa mesma forma também. Funciona você estruturar alguma coisa que obviamente tira a gente da zona de conforto, né? Porque tudo que tá na zona de conforto muitas vezes não é tão interessante assim. Então a gente precisa estruturar uma alimentação que tire um pouquinho a gente do conforto, mas que você consiga ir introduzindo algumas coisas. Então existem essas duas estratégias. Essa segunda estratégia é uma estratégia muito de mudança. Então vamos pensar que você, de repente, está aí na sua casa, você está de quarentena já há 90 dias, com aquela bagunça, né? Com criança em casa, com aquela loucura toda, trabalhando no computador e tendo que dividir sua atenção toda com isso. De repente, né? Não só as mulheres, os homens também. De repente, você se viu perdida na alimentação, pedindo delivery todos os dias e aquela loucura, ou comendo o que tinha ali em casa muito rápido e prático, né? Assim, para tentar facilitar a sua vida. Vamos dizer que você queira hoje reestruturar a sua alimentação, você queira refazer os seus hábitos alimentares e você queira construir uma mudança diferente. Primeiro de tudo, estabelece ali, né? Tenta estabelecer na sua rotina, dentro do seu dia a dia,
aquilo que é prioridade para você. Então, por exemplo, eu preciso melhorar o meu lanche da tarde, ou eu preciso melhorar esses snackzinhos que eu consumo durante o dia, ou eu preciso melhorar o consumo de água. Tenta listar ali pelo menos 5 prioridades dentro da sua alimentação, sendo coisas que você precisa incluir ou sendo coisas que você precisa diminuir ou excluir da sua rotina, e tenta estruturar isso a ponto de você conseguir fazer pequenas mudanças já nesses próximos dias. Então, nós estamos hoje na quarta-feira, vamos dizer que você quer fazer essa mudança, a ideia é que você construa isso. Como que você constrói novos hábitos? Praticando. Então, eu sempre falo para os pacientes, né, para os meus seguidores lá no meu Instagram, que a ideia é a gente começar da onde a gente está. Então, não dá para esperar segunda-feira para fazer mudança de hábito, não dá para esperar mês que vem para fazer mudança de hábito. Começa agora, começa hoje já na mudança, começa a tentar estruturar de uma forma que você consiga fazer. Então pensa, eu tô consumindo muito açúcar de repente na minha rotina? Então, eu consumo muito açúcar porque eu consumo muita bolachinha, eu consumo muito açúcar no café, eu consumo de repente um açúcar no chá, ou eu consumo muito refrigerante. O que é que eu posso fazer dentro da minha alimentação, dentro da minha rotina, para mudar isso? Então, o que significa essa mudança? Você ir estruturando de alguma forma a ponto de você conseguir mudar isso definitivamente. Então, por exemplo, vai diminuir o refrigerante? Qual que é o outro alimento ou qualquer outra coisa que eu posso colocar no lugar? De repente já seja uma mudança. Então, eu vou diminuir o consumo de refrigerante, mas eu vou colocar ali uma água com gás, com limão espremido, ou eu vou colocar, de repente, um chá no lugar. Ou se eu consumo muito snackzinho no meu horário de trabalho, né? Se eu consumo muita bolachinha, biscoito, sei lá, dentro da minha rotina, bolo, que tem um excesso de açúcar, o que eu posso fazer para diminuir isso? Então eu posso substituir por outras opções, então eu vou substituir pela fruta, eu vou substituir pelas castanhas, eu vou substituir de repente por outras possibilidades que eu tenho ali. Uma das coisas que eu falo com relação à mudança de hábito, né, fora essa construção que a gente consegue fazer com o tempo, uma das mudanças de hábito, assim, um dos pontos pra gente conseguir estruturar bastante uma mudança de hábito é você tentar não ter em casa em excesso. Quem é meu paciente, ou até quem me acompanha lá nas redes sociais, sabe que eu sou muito a favor da gente fazer pequenas mudanças e não precisar excluir tudo da nossa rotina, tudo da nossa alimentação. Então eu sou super a favor, eu pessoalmente, tá? Eu sou super a favor da gente ter ali uma pizza no final de semana, sei lá, alguma coisa que você goste, uma sobremesa no domingo, enfim, sem excesso. O que significa esse sem excesso? Por exemplo, ao invés de você ter vamos supor que você gosta de bolo, tá? Dentro da sua rotina, você fala assim, não, eu gosto muito de bolo, é uma coisa que eu tenho na minha rotina, que é uma coisa que eu consumo sempre, só que é uma coisa que eu tenho que diminuir, porque eu tô consumindo demais. Tem duas coisas importantes dentro de pensar em alimentação saudável. Quando a gente pensa em comida de verdade, eu falo que assim, a ideia é que a gente coma o menos de industrializado possível e a gente tem ali uma estrutura dessa alimentação de fruta, verduras, legumes, carnes, ovos, né, seu consumo, queijos e tudo mais, castanhas, gorduras boas, né? E um ponto muito importante é a gente tentar diminuir ao máximo esse consumo de industrializado. Então vamos supor que você está querendo fazer essa mudança. Um principal ponto aqui para você melhorar a sua alimentação é você diminuir ao máximo esse consumo de industrializados. E o segundo ponto, que eu acho extremamente interessante, assim, pensando em quantidade e frequência, é você avaliar dentro da sua alimentação o que realmente está atrapalhando o seu desempenho com relação à dieta ou com relação à alimentação saudável. E isso pode ser tanto saudável quanto não saudável. Eu usei o exemplo do bolo, né? E eu vou falar sobre isso aqui ainda. Mas vamos supor que você exagera na quantidade de fruta, por exemplo, durante o dia. Tudo que é excesso de quantidade e excesso de frequência na sua rotina pode atrapalhar seu processo de mudança de hábito, ou de emagrecimento, ou de melhora da sua saúde. Então, independente desse alimento ser saudável ou não, se ele tem grande volume na sua alimentação, em grande quantidade, e ele aparece frequentemente ali o tempo todo, a gente precisa reavaliar isso. Mas pensando numa estratégia do açúcar, né, que eu usei o exemplo aqui, vamos supor que você gosta de bolo. E aí esse bolo você consome todos os dias.
Todos os dias você prepara um bolo, ou todos os dias você tem um bolo na sua casa e é uma coisa que você consome demais. E aí, se dentro daquela sua lista, né, de coisas que você sabe que te atrapalham e coisas que você sabe que você pode melhorar, se dentro dessa sua lista você colocou esse bolo, eu falo que assim, a gente não precisa deixar de comer ele. A gente nunca vai precisar deixar de comer um alimento. O que vai determinar se ele vai entrar na nossa rotina vai ser a quantidade e a frequência. Então, vamos pensar no bolo, né, de novo aqui. Quando a gente pensa nesse bolo, a ideia é que ao invés de você ter esse bolo todos os dias ali em cima da sua mesa, em grande quantidade, para você comer numa frequência muito grande, por que não, de repente, deixar para comer um pedaço de bolo no final de semana, ou um pedaço de bolo durante um dia, que você vai num lugar, compra um pedaço de bolo e traz para casa. A mesma coisa acontece com qualquer outro alimento. Tá? Vamos pensar no refrigerante. Vamos supor que você tem esse hábito do refrigerante, se é uma coisa que você consome com frequência e que você sabe que atrapalha seu processo de emagrecimento. A ideia não é você excluir 100% ele da sua rotina. Principalmente num processo de mudança de hábito, a ideia é você poder fazer essa construção. E quando a gente faz essa construção, ao invés de comprar lá 2 litros de refrigerante, né, uma garrafa grande, ao invés de ter esse volume grande na geladeira para você tomar no momento que você quiser, por que não, de repente, comprar uma latinha pequena quando precisar dele? Então, são assim, eu falo que são estratégias de mudança alimentar, pensando para o momento que a gente está vivendo agora. Eu acho interessante a gente avaliar isso. Então, o que é legal para minha rotina? O que é legal para minha dieta? O que é legal para eu ter nessa rotina para eu não atrapalhar, né, o meu processo de emagrecimento? Dentro de um processo todo de autoconhecimento, que eu acredito que vocês também trabalhem muito isso, a gente precisa entender aquilo que é interessante para a nossa saúde, né, aquilo que é viável a gente ter todos os dias, aquilo que é interessante organizar dentro da nossa rotina e aquilo que não é legal. Então tentem listar, né? Eu falei de fazer essa listinha. Tentem listar ali 5 prioridades dentro da alimentação. Eu costumo fazer isso com os meus pacientes porque eu acho interessante. Antes ainda de você listar essas prioridades, eu falo assim, ó, faça pelo menos uma estratégia de você colocar 3 objetivos com relação à sua qualidade de vida. Então, de novo, né, aquela história, nós estamos em casa, nós já bagunçamos um pouco a nossa alimentação e agora eu estou disposta a fazer essa mudança. O que eu posso fazer? Então, a ideia tente traçar 3 objetivos. Então, o meu objetivo é diminuir o açúcar, meu objetivo é melhorar o consumo de água, meu objetivo é emagrecer X quilos até julho. Ou, sei lá, ganhei 3 quilos nessa quarentena, quero baixar esses 3 quilos de novo. Então coloquem ali num papel esses 3 objetivos. E aí você vai colocar quais são as 3 dificuldades relacionadas a esse objetivo. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com doce, é o meu objetivo, por exemplo, eu quero diminuir o consumo de açúcar. Qual que é a dificuldade com relação a esse consumo de açúcar? Eu consumo uma grande quantidade de café por dia e esse café é adoçado. E aí eu vou colocar, além esses 3 objetivos, eu vou colocar as 3 dificuldades, eu vou colocar as 3 soluções para eles. Vocês podem colocar mais, tá? Vocês podem listar ali uma quantidade de coisas, mas é interessante que vocês coloquem isso. 3 objetivos, 3 dificuldades relacionadas a esse objetivo e 3 soluções relacionadas a esse objetivo. E aí estruturar essas mudanças. Então, meu objetivo é diminuir o açúcar. Eu percebo que eu tenho dificuldade porque eu adoço bastante o meu café, o meu chá, enfim, dentro da minha rotina. O que eu posso fazer para estruturar dentro da minha rotina? Qual que é a solução que eu posso dar para diminuir esse açúcar da minha rotina? E aí você organizar nesse sentido de eu vou diminuir então o açúcar desse café, eu vou diminuir a quantidade, ou então eu não vou adoçar mais. E aí você vai estruturando de novo. Por que é legal fazer isso? Porque você sai da onde você tá parado, né? Então, por exemplo, eu tô com uma rotina mais bagunçada da minha alimentação e eu tô querendo reestruturar isso. Se a gente não faz essa projeção, se a gente não planeja isso, muitas vezes a gente não sabe por que tá fazendo essa mudança, né? Então é interessante organizar essa rotina para que você consiga estruturar e aí você vá fazendo essas mudanças aos poucos.
certo? Então, esse foi o meu, meu recado aqui hoje para vocês. Fiz uma live um pouquinho mais curta, né, do que normalmente tem as aulas aqui, né, as aulas de yoga. Mas eu queria deixar aberto para vocês, de repente, fazerem as dúvidas, de repente com relação à alimentação, com aquilo que vocês já fazem. Quem tá aqui me ouvindo desde o começo, quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma observação com relação àquilo que eu falei e tiverem, né, quiserem conversar. Pra quem não me conhece, tô chegando aqui agora, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniela Zanha, eu sou nutricionista. Até se vocês quiserem, tiverem oportunidade, vão lá no meu Instagram, eu tô fazendo uma sequência de 30 dias de lives. Nós já estamos na 24ª, então se vocês quiserem conversar, tirar dúvida de vocês com relação a algum objetivo específico, me manda lá pra gente conversar e a gente conseguir estruturar, de repente, alguma coisa. Eu tô bem disposta a ajudar vocês. Eu acho que esse momento é um momento que a gente vive... um momento tão difícil, né? Um momento que a gente precisa realmente compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vive, para poder ajudar de alguma forma as pessoas. E esse é o meu objetivo lá com essas lives, com essa sequência que eu tenho feito. A Valéria perguntou: qual estratégia usar para diminuir a vontade de doce? Valéria, normalmente eu costumo falar o seguinte com relação a açúcar. Açúcar, ele é hábito, né? Então a gente adquire esse hábito desde a infância. Então, assim, imagina que eu falo que, vamos comparar ele com pimenta, por exemplo. Eu falo que a gente constrói esses hábitos lá na infância. Então a gente sai do aleitamento materno ali, né? A gente sai do peito da nossa mãe e a gente começa a ter uma introdução alimentar, que a gente começa a adquirir os hábitos que são introduzidos na nossa alimentação desde a infância. Então, o que acontece? Eu vou passar uma infância inteira tendo contato com esse açúcar. Então, eu vou criar o hábito do açúcar, certo? Quando eu crio esse hábito do açúcar, conforme eu vou tendo contato com ele durante toda a minha vida, cada vez mais eu vou aumentando essa quantidade. Então, você pode perceber que muitas vezes você tem esse hábito do açúcar e você, cada vez que você consome, você vai consumindo cada vez mais. É a mesma coisa acontece com pimenta. Se você é uma pessoa adulta, por exemplo, né, que passou a sua infância inteira tendo contato com algum alimento mais apimentado, uma alimentação que seja um pouquinho mais picante, provavelmente você tolera muito melhor essa pimenta. Tô falando em quantidades, né? Então, de repente, em maior quantidade do que uma pessoa que não teve tanto contato com pimenta durante um período da vida dela, né? Então, você começa com pequenas quantidades, vai aumentando, até você chegar naquela pimenta bem forte e tolera muito bem. Quando isso acontece... Deixa eu só tomar um golinho de água. Quando isso acontece com o açúcar, a gente tem que desestruturar esse hábito que é o paladar, né? O hábito que o paladar criou durante muito tempo. Como é que a gente faz isso? Existem três formas na verdade, mas duas formas principais que eu costumo recomendar para fazer essa mudança de hábito. Como o nosso paladar está acostumado com o açúcar, com o paladar doce, o que você tem que fazer? Você tem que trazer outros paladares para que ele se reestruture. Então, por exemplo, acrescentar paladar amargo e o sabor mais azedo faz com que você diminua essa vontade de doce, tá? Construção de hábito, tá? Então não é uma coisa que acontece tão facilmente, mas quando eu falo para os meus pacientes diminuírem o consumo de açúcar, ele não vai diminuir da noite para o dia. Ele vai diminuir a longo prazo, né? Então a estratégia é você diminuir o contato com o excesso de açúcar. Então, se isso é uma estratégia sua, se isso é um objetivo seu, diminuir esse consumo de açúcar, o que eu recomendo? Diminui o consumo de açúcar no máximo de alimentos que você puder. Então, por exemplo, eu adoço chá. Então, para de adoçar esse chá, começa a aceitar ele como ele é, mais leve, ao invés de adoçar, e vai estruturando esse paladar de novo. E acrescenta o paladar amargo e azedo. Então, por exemplo, tomar o café sem açúcar é uma forma de reestruturar esse paladar para ele aceitar esse paladar mais amargo. Comer o chocolate 70%, 80% é uma forma de estruturar esse paladar
e colocar esse alimento amargo, tomar um shotzinho de limão já no período da manhã, né? Aqueles shots de imunidade que a gente faz, você pode utilizar ele para imunidade, mas também para estruturar esse paladar, para diminuir essa aceitação para o doce, começar a ter essa aceitação para o amargo, para o azedo. Então são boas estratégias. Então, se esse é o objetivo seu, são 3 estratégias, né? Diminuir o consumo de açúcar, aceitar um pouquinho melhor o amargo e aceitar um pouquinho melhor o azedo, tá? A Eliana perguntou qual que é o meu Instagram. Eu vou colocar aqui, ó, é Daniela_Azanha. E depois, na hora que eu postar essa live, eu coloco lá também, tá bom? Aí vocês conseguem me seguir. Ó, vou colocar aqui, não coloquei o arroba, mas vocês entendem, certo? Alguém tem mais alguma dúvida com relação à alimentação, de modo geral? Pode ser qualquer assunto, né? Não só relacionado a isso que eu falei aqui, tá? Se vocês quiserem depois ir lá no meu Instagram, me seguir todos os dias, eu faço uma caixinha de perguntas lá. Então é legal que a gente consegue todo dia conversar um pouquinho, né? Eu sempre falo para as pessoas, tá sempre aqui a caixinha. Então, se de repente surgiu uma dúvida ali na sua rotina, no dia a dia, você fala, nossa, eu tô com dúvida nisso, me manda que a gente conversa, tá? Sobre jejum intermitente, Valéria, olha que engraçado, lei da atração. Hoje à noite, às 6 horas da tarde, todos os dias eu tenho feito uma live, né? Eu falei pra vocês, tô numa sequência de 30 dias de lives. E hoje à noite eu vou falar sobre jejum intermitente. Mas basicamente, né, quando a gente pensa em jejum intermitente, se vocês quiserem acompanhar a live, eu vou falar mais aprofundado, né? Mas quando a gente pensa em jejum intermitente, a ideia é você estruturar uma rotina onde você consiga ficar por um período sem se alimentar. E esse período sem se alimentar, ele precisa ser confortável. Então, a primeira estratégia é você diminuir o excesso de carboidratos da rotina, a ponto de você conseguir consumir mais vegetais, de repente mais proteínas e gorduras, a ponto de você estender um pouquinho mais um intervalo entre uma refeição e outra. Você estendendo um pouquinho mais o intervalo entre uma refeição e outra, você consegue sustentar por mais tempo um intervalo maior, né, de alimentação, né, de ficar sem se alimentar. Mas basicamente é isso. Aí existem os protocolos, né, de 12, 14, 15, 24, enfim, 36 horas. Mas são estratégias que podem ser estratégias não só para o emagrecimento, né, mas estratégias para você melhorar perfis de diabetes, hipertensão, enfim. É um bom protocolo utilizado para a nossa saúde de modo geral. Incluir as frutas na alimentação ajuda a retirar o doce? Pode ser uma boa estratégia, sim. Se você percebe que você exagera na quantidade de açúcar na alimentação, pode ser uma boa estratégia você colocar as frutas. E aí eu sempre recomendo dar uma aquecida nela, porque toda vez que você aquece a fruta, você libera bastante a frutose, então você quebra mais essa frutose, né? Percebe quando você, por exemplo, coloca uma banana na frigideira, que seja, né? Ela fica mais doce, ela traz esse paladar mais doce. Então é interessante que quando você aquece a fruta, você consegue fazer isso. Você pode fazer isso com manga, com pera, com maçã, enfim, é uma boa ideia, sim. O que não pode, até ontem eu falei na live de ontem, né, que eu falei sobre frutas e suco de fruta, é você exagerar na quantidade. Então, um erro muito grande quando a gente pensa em consumir fruta é tomar ela na forma de suco. E aí você tira praticamente toda a fibra e você fica só com essa frutose. E normalmente tá um erro muito grande que você exagera na quantidade, né? Então você coloca uma grande quantidade num copo de suco ali de 200, 300 ml, uma grande quantidade de frutose e toma isso de golada, muitas vezes, né, facilmente. E aí você, em vez de consumir 1, 2 frutas, no caso da laranja, por exemplo, você acaba consumindo 5, 6. E aí esse excesso de carboidratos, né, pode atrapalhar o processo de emagrecimento, mesmo sendo, né, mesmo vindo de um alimento super saudável, que seria uma fruta, tá? Vegetariano e carnitina, qual a relação? Eu não entendi direito a sua pergunta, Carol, se você puder reformular, mas a carnitina, normalmente, a gente faz a suplementação não em vegetarianos, tá? Existem outras estratégias, né, pra gente pensar, mas eu não entendi direitinho o que você quis falar. Se você puder reformular, tá bom?
Priscila perguntou, estou grávida, como saber qual chá eu posso tomar? Priscila, normalmente os chás que não sejam muito estimulantes ou que vão ter um efeito muito diurético. Então, por exemplo, um chá de erva cidreira, camomila, normalmente você pode tomar sem problema nenhum. Agora, chá verde, chá de hibisco, chá preto, o que mais? Não me vem à cabeça outros nomes aqui, mas o ideal é a gente tentar estruturar dessa forma. O gengibre pode para gestante, não em grande quantidade, tá? Porque daí ele tem esse efeito estimulante também, né? O gengibre, mas é em pequena quantidade. Se você usar ali, como eu falei, aquelas 2 rodelinhas de gengibre, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer qualquer tipo de chá com ele. A Miriana, é isso? Miriana, tenho fome à noite, o que fazer? Miriana, normalmente, quando você sente fome no período da noite, por algum motivo pode estar relacionado a essa oscilação hormonal que a gente tem entre 5 e 6 da tarde, porque a gente tem, né, uma oscilação hormonal bem no comecinho do dia e no final do dia, né, em 3 momentos na verdade, né, mas nesse finalzinho da tarde a gente tem essa oscilação hormonal e isso pode estar desencadeando um pouco de fome. Outro ponto que pode estar relacionado é o que você vem fazendo, né, nesses horários depois do almoço. Então, muitas vezes, o que acontece? Você passa a manhã comendo pouco, aí você almoça pouco, aí você come pouco no período da tarde e isso desencadeia uma fome maior à noite. Se durante o dia você não passa fome, não tem problema comer um pouquinho mais à noite, tá? Eu sempre falo do fato da gente comer conforme a nossa fome, tá? E até dentro desse tema, né, desse assunto que você está falando, existe uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração na mudança de hábito, na construção de hábitos saudáveis, é você comer conforme a sua fome. Então, por exemplo, quando a gente pensa em acordar de manhã e fazer um café da manhã, não necessariamente seja uma regra, tá? A gente não precisa necessariamente acordar de manhã e consumir alguma coisa sem fome. Tem muita gente que relata que acorda ali naquele período da manhã sem fome e muitas vezes acaba comendo só pela necessidade ou pela regra, né, de precisar comer todos os dias ali pela manhã, no café da manhã. Não existe uma regra para isso, tá? Você pode comer conforme a sua fome. Da mesma forma que a gente vai ao banheiro, que a gente dorme, que a gente tem uma rotina com relação a... Eu falo de ir ao banheiro porque eu acho prático, né? Então é fácil de você assimilar. Você só vai ao banheiro para fazer xixi, por exemplo, quando o seu corpo sinaliza para você. Então, por exemplo, você sabe no momento certo, você sabe o momento certo de ir ao banheiro para fazer xixi, porque sua bexiga aperta, porque te dá um sinal, porque te dá um estímulo para você ir ao banheiro fazer xixi. Então, se você souber respeitar isso, fica tudo simples, fica tudo fácil. A gente não precisa distribuir nossa alimentação em 2, 3, 4 horas, né, de intervalo, sendo que o nosso corpo é extremamente inteligente, ele vai dar um sinal pra gente pro momento certo de você comer. Então, por exemplo, eu acordei e tô sem fome, ou no período da tarde eu tô sem fome nenhuma. E aí quando vai chegando 5, 6 horas da tarde eu tenho fome, é o momento certo de você comer. Como é que você sabe que você tem fome? Porque a barriga ronca, né? O estômago ronca, dá aquela sensação de vazio. Então, isso é fome. Então, eu sempre brinco que nesse momento todo de você estruturar a sua mudança de hábito, a sua alimentação, é importante que você construa essas mudanças também com relação a você respeitar o seu corpo. Então, respeitar essa ideia de que você vai ao banheiro no momento que você tem vontade, no momento que a bexiga sinaliza. Então, da mesma forma, a gente precisa comer conforme a nossa fome. Então, de encontro ali, né, até respondendo essa dúvida sua de sentir fome à noite, se é um momento que você sente um pouco mais de fome, não tem problema nenhum, desde que você não tenha comido também grandes quantidades durante o dia, tá? Respeitando a sua fome sempre. A Carol reformulou, li alguns lugares que a carnitina está presente em carnes vermelhas. Pergunto se um vegetariano tomar carnitina para ajudar o processo de emagrecimento. Nem sempre, Carol, não, nem sempre. Não é uma boa estratégia, principalmente para um vegetariano. Por quê? Porque quando a gente pensa em
Estratégias que a gente tem, várias, inúmeras estratégias. A carnitina ela vai ser uma só e assim, ó, não existe uma comprovação científica maravilhosa, um estudo científico comprovando o efeito dela para o emagrecimento em si. Na minha visão, o que emagrece, na verdade? O que faz com que a gente tenha o emagrecimento? 2 fatores principais. Primeiro, diminuição, né, o déficit calórico, então diminuição de calorias. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho um gasto calórico no dia de 1.500 calorias. Tá? Então, entre as minhas atividades, a minha rotina de atividade física, mais a minha rotina do dia a dia, né, meu gasto basal, que a gente chama, que é o gasto em repouso. Se eu tenho um gasto de 1.500 calorias e eu consumir 1.300, eu vou ter um processo de emagrecimento, tá? Lógico que essas 200 calorias ali, elas vão demorar um pouquinho mais para você ter resultado, mas basicamente isso. Então, primeiro ponto, déficit calórico. E um segundo ponto que é interessante, aí pensando até, né, no vegetariano, é você diminuir a carga glicêmica, o índice glicêmico e o efeito que essa alimentação vai fazer na sua insulina. Porque a gente tem um processo muito interessante com relação a isso, né, que eu tô falando, que é o seguinte: quando a gente consome uma grande quantidade de carboidrato, e aí isso indifere de qual alimento vem, tá? Mas vamos pensar numa quantidade de carboidrato, que eu como carboidrato no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, à noite. Se eu tenho um volume de carboidrato distribuído durante a minha rotina alimentar, né, durante o meu dia, o que acontece? E eu não tenho um gasto para representar essa quantidade de carboidrato que eu estou consumindo, eu acabo tendo estoque, né? Eu acabo estocando isso na forma de gordura. Como que isso acontece? Vamos supor que você comeu uma quantidade de carboidrato agora no café da manhã e você não usou isso porque você está trabalhando na frente do computador, porque a sua rotina continua ali, né? Dentro do que você tem feito, mais em casa, sem grandes atividades físicas. O carboidrato, ele serve única e exclusivamente para ser fonte de energia. Ele não tem função expressiva no nosso corpo, né? Então, quando você come carboidrato e você não usa ele para ser fonte de energia, muitas vezes você usa essa insulina, né? Porque a gente consome o carboidrato, vai para a corrente sanguínea, e eu uso essa insulina para levar esse carboidrato para onde tiver precisando de energia. Muitas vezes as nossas células todas precisam de energia, o nosso músculo, o nosso fígado precisa dessa energia vindo desse carboidrato. Só que se eu tenho um consumo excessivo, né? Se eu cheguei lá com esse carboidrato no meu fígado, no meu músculo, e eles falam, não, tá tudo certo por aqui, tá tudo estocado, tá tudo bonitinho, esse excesso todo vai ser enviado para a reserva de gordura. Então a gente faz a nossa reservinha de gordura, né? A gente ganha gordura, a gente engorda justamente por esses 2 fatores, por excesso de carboidrato e pelo esse excesso de calorias. Tá? E aí o que acontece? A gente precisaria reformular uma alimentação antes ainda de colocar ali uma carnitina, um energético ou alguma outra coisa que faça um processo, um chá, por exemplo, que faça esse processo todo, ao final de fazer todas as mudanças. Então eu falo que a carnitina, ou um chá, ou qualquer outra estratégia, ela vai ser a cerejinha do bolo. Então o que eu preciso pensar? Eu tenho um gasto energético que compensa tudo que eu tô comendo? Talvez não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar meu nível de atividade física e organizar essa alimentação a ponto de eu não ter esse excesso todo de calorias ou um excesso de carboidratos a ponto de eu continuar ganhando peso ou estacionar esse peso, tá? Então, o que eu falo com relação à carnitina ou com relação ao whey protein, com relação à BCAA, com relação a qualquer outro tipo de suplementação, de complemento, você vai pensar nele no momento onde você já tiver com tudo isso estruturado dentro da sua dieta. Então, quanto eu estou gastando de calorias, quanto que eu tenho consumido, se isso está sendo favorável, se dentro desse consumo calórico eu tenho um excesso de carboidrato e o quanto isso está impactando na minha reserva de gordura, tá? Então, são esses fatores que são importantes observar. Acredito que existem outros suplementos ou qualquer outro tipo de estratégia melhor do que a carnitina. E você não precisa depender dela, tá? Pensando em você que é vegetariana, principalmente. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que é só isso. Certo, minha gente? Obrigada, ó. Acho que eu vou encerrar aqui então a live. Vou deixar salva aqui no IGTV. E espero vocês lá no meu Instagram.
Se vocês quiserem passar por lá, vou falar sobre jejum intermitente hoje, então se vocês puderem se organizar para estar lá junto comigo às 6 horas da tarde. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradeço demais o convite de todos, né? E agradeço por estar aqui com vocês, certo? Que bom, fico feliz por ter esclarecido, Carol. Gente, meu Instagram é Daniela_Azanha. Eu vou postar agora esse GTV aqui no feed, e aí eu mando pra vocês. Mas vou colocar o nome aqui, vocês me procurem lá, tá? E eu espero vocês no finalzinho da tarde, hoje às 6 horas, quem puder estar lá comigo, pra gente conversar sobre o jejum intermitente. Aí eu vou falar um pouquinho mais, né, além do que eu falei aqui, tá bom? Gente, muito obrigada de coração, todos vocês que estiveram aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vou desligar a live aqui, já vou abrir uma caixinha de dúvidas lá no meu Instagram. Se vocês puderem, quiserem conversar, me mandem lá, certo? Muito obrigada mais uma vez, uma boa quarta-feira para vocês. Um beijo, foi um prazer estar aqui, viu? Até mais. Beijo. Brigadão. Deixa eu só desligar aqui.